Pessoal, boa noite. A gente está tentando. Ai, acho que foi. Conseguimos, finalmente. Era sete e A meia, você gente não está entendeu o horário. tentando iniciar essa live desde 7 horas, são 7h30, mas deu certo, conseguimos, finalmente. Ai, Só que o ai. horário que estava aí Acontece, estava faz errado, parte. né? Oi? O horário que a gente confundiu o horário, era 7h30, não era 7 horas. É verdade. Tudo tem seu tempo. Danilo, primeiro eu quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite, assim, falar que eu acompanho seu trabalho há algum tempo. Estudo carta já há muito tempo e te descobri na internet mais ou menos há um ano e pouco, 2 anos, e fiquei assim fissurada no teu trabalho, gostei da forma como você faz essa abordagem do baralho cigano, porque sai um pouco do tradicional, né? Sai um pouco daquilo que a gente está muito acostumado a ver, antigo. E dentro da cartomancia a gente tem N autores aí maravilhosos. Aí eu vou puxar a sardinha da Tânia, porque é uma autora brasileira que eu admiro muito o trabalho, né? E eu já vi alguns vídeos falando também. Através de você eu conheci o trabalho da Tânia. Olha que engraçado. Caramba, que lindo saber E disso. aí eu falei, caramba, gente, é isso, porque assim, o baralho cigano é isso. Então eu queria que você comentasse pra gente assim, um pouquinho sobre o que que é o baralho cigano terapêutico, né? Essa pegada que você traz. Legal. Então, primeiro, muito obrigado você pelo esse convite, é um imenso prazer. E fiquei super feliz de saber de tudo isso. E o baralho cigano terapêutico, né, eu conheci também pela Tânia Durão, que ela trabalha essa visão holística. Então eu já sentia que não fazia mais sentido essa coisa de ficar vendo o futuro, de ficar tratando de coisas superficiais assim das pessoas, né? Você vê muitas terapias surgindo e parece que o baralho cigano por algum motivo não acompanhava tudo isso. Então eu comecei a me questionar, né, como é que a gente pode usar o baralho cigano dessa forma. Então eu peguei um pouco da Tânia e eu tenho percebido que eu acho que mais que terapêutico, o baralho cigano ele pode ser uma ferramenta de autoconhecimento. Acho que isso que é o mais interessante. Então, o que a gente pode fazer é aprofundar nas cartas, né? Porque o significado das cartas, porque se as cartas elas vão dizer que vai chegar uma notícia, né? Como que seria se vai chegar uma notícia numa visão de autoconhecimento? O que seria a inveja e a falsidade numa visão de autoconhecimento? Então não me interessa mais saber o que o outro está fazendo, o que o outro pensa sobre mim, me interessa saber o que eu posso fazer no meu universo para mudar a minha realidade. Então, se uma pessoa tem inveja de mim, tudo bem, isso vai interferir, não é legal, mas o que é mais interessante? Eu querer ficar sabendo daquela pessoa, querer fazer alguma coisa com aquela pessoa ou querer mudar a minha realidade, né? Sim, até porque, Então, né, a gente acaba atraindo o que a gente está emanando, né? Então, se você de repente vibra, olha, alguém tá com inveja, tá com inveja, tá com inveja, obviamente você vai atrair isso para tua vida, né? Não tem o que discutir aí. E eu acho muito bacana a tua visão, porque às vezes a gente conversa com as pessoas e as pessoas falam, não, mas o baralho cigano é muito objetivo, ele é prático. Sim, às vezes ele é muito papo meio. Ele vai falar para você uma coisa super direta, que você vai olhar para um lado é isso, vai olhar para o outro é isso, não tem para onde escapar, né? Mas muitas vezes ele vai se aprofundar num autoconhecimento que você consegue por meio de uma simbologia, né? E é uma viagem, a gente consegue fazer uma grande viagem, uma jornada, né? perfeito, isso. E o quanto que. Na verdade, não nem sei se é o baralho cigano que faz isso, né? Eu acho que a gente, conforme a gente vai se trabalhando, a gente consegue ampliar cada vez mais a visão do baralho cigano. Então, eu digo que é muito mais o cartomante que tem essa visão, que traz essa visão para o baralho do que o baralho em si. A gente pode fazer uma leitura do tarô, que todo mundo fala que o tarô é mais aprofundado, né? Falam que uma pessoa pode fazer uma leitura superficial do tarô, assim como a pessoa também pode fazer uma leitura superficial do baralho cigano e vice-versa, também pode ser muito aprofundado. E eu acho que é uma questão nossa da gente se aprofundar, e às vezes com uma carta só a gente tira um universo inteiro enfim, daquele momento, né, daquela carta. Então, eu acho que sai um pouco dessa coisa do baralho fofoqueiro, do baralho que conta. Não, ele está se atualizando junto com a modernidade. Então, eu acho que a gente consegue olhar para as cartas. Eu já fiz, assim, atendimento com uma carta, com três cartas, e você vai tirando coisas que você não sabe de onde vem. Assim como você também disse que tem horas que é só aquela mensagem pronto, né? Parece que ele é super Sim, objetivo. sim.
Então, E vai uma coisa que... Desculpa, pode falar. Fala. Tá. Não, só ia falar que vai tudo do momento também, né? Eu acho que o baralho Sim. cigano traz essa coisa da relação, né? É o momento que vai me trazer, que vai trazer a fala, que vai trazer a mensagem que a pessoa precisa ouvir. Então, tem horas que uma carta basta, outras horas três cartas, outras horas a mesa real inteira. Então, vai muito do momento e do que a pessoa pede. Sim. E dentro dessa temática que você puxou, o que que você acha que pode ajudar quem está começando o estudo com as cartas, né? Porque muita gente às vezes tem dúvida de como começar. Ah, eu jogo intuitivamente, tá, beleza, mas você precisa ter uma base, porque se você vai fazer isso uma profissão, você não pode só jogar intuitivamente, você não forma médico intuitivo, não forma biólogo intuitivo, você precisa ter uma base consistente, né? Pelo menos a minha visão é essa. Perfeito, sim, eu também concordo que tem que ter uma base para não falar besteira, né? Mas eu acho que assim, o primeiro contato, ainda eu acho que é interessante a pessoa olhar muito para a carta, mais do que querer buscar conhecimento. No primeiro momento, só para ela ver as cartas, saber quantas cartas tem, quais cartas tem, só para ela se familiarizar e se conectar. Depois, obviamente, que é legal você ir buscando o estudo, o conhecimento, para ter pelo menos uma base. E aí, o estudo e uma base a gente pode encontrar em cursos, né? Em livros. Em livro a gente tem pouca literatura, mas eu não conheço muito. Eu conheço mais a Tânia Durão mesmo, e para mim o livro dela já é super completo. Então, acho que o livro dela já dá uma super base. E aí você vai buscando com cursos. Eu acho que tem muita coisa legal no YouTube, a gente tem que filtrar sim, mas acho que tem muita coisa para ajudar a gente a expandir a visão das cartas. E eu tenho percebido também claro, e aí tendo essa base, a partir dessa base você consegue expandir as suas leituras, né? E aí você começa a transitar entre escolas, né? Para a escola alemã, escola brasileira, e você também vai ampliando o seu leque de possibilidades de cada carta. Mas é importante escolher uma e ter uma base. Na escola brasileira, no caso, eu sempre opto pela Tânia Durão, acho que ela é essencial, então eu acho que, né, quem segue assim essa base já é suficiente para você É porque ampliar. ela tira um pouco o baralho cigano daquele patamar muito místico, muito esotérico, né? Que a gente está adaptado a ver dentro da escola brasileira, que não é ruim, que é muito bom também. Mas traz um pouco mais para o teu dia a dia, para a tua vida, né? Para a tua rotina. E foi isso que você falou, da questão terapêutica, né? O outro importa, mas importa mais as minhas ações, as minhas atitudes, o que eu tenho feito, como eu tenho me portado, né? Isso é muito bacana e a Tânia traz isso muito bem, né, nos livros. Também sou suspeita para falar, que eu sou apaixonada pelos livros e conheci através de seus vídeos, então assim, Que suspeita. legal. Sim, ela é. Então, eu também me apaixonei por ela, assim como pessoa também, porque ela é uma pessoa super querida, né? E aí eu acho que é importante Aberta isso, né? também, né? Hã? Super aberta, super acessível, né? Isso, super acessível, que é mais importante. É legal, você que já comentou da Tânia, a gente está falando dela, né? Mas é legal para o primeiro contato com o baralho cigano da pessoa entender qual que é a vibe dela. Porque tem gente que tem uma visão mais terapêutica que vai pela Tânia, que eu acho que nem sei se é brasileira, né? Parece que a gente está criando uma outra escola, né? Tem gente Sim, que vai pela religião, pelos orixás, então já pode buscar a Cádia Bastos. Tem gente que não, prefere a mesa real, o sistema, gosta de uma coisa mais vai para antiga, então vai para a escola alemã. Então, saber com o que você se identifica, eu acho que é o primeiro passo para não ficar perdido, porque muitas pessoas chegam para mim perdidas, no sentido, mas essa carta significa isso ou aquilo? Porque tem gente que fala isso, tem gente que fala aquilo. Aí tá, mas o que que faz sentido para você? Onde é que você vai se estruturar? Onde é que você vai se encontrar como base para depois começar a desenvolver o seu método, né? Então acho que se encontrar em algum lugar é importante, porque tem gente que vai para o caminho esotérico mesmo, não tem problema nenhum, ou da terapêutica, enfim. Mas é importante ter definido no começo para você ter essa base, a partir dessa base você vai transitando. Sim, para você não se perder também dentro das muitas possibilidades, né? Para entender que uma carta, de repente, num momento vai te falar uma coisa, num outro momento vai te falar outra. Assim como para a saúde vai ser uma coisa, para o amor vai ser outra, para o trabalho vai ser outra. Então, assim, é um leque de possibilidades, né? E aí, para a gente poder começar mesmo a falar das cartas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais competências você entende que um bom cartomante precisa ter. E aí, quando eu falo cartomante, eu falo da profissionalização, né? Porque
Muita gente joga carta, muita gente gosta, mas nem todo mundo resolve aderir isso como a sua profissão. Até a própria identificação, né? Eu sou cartomante, acaba gerando um pouco de, acho, não sei se preconceito, mas um pouco de temor, assim, as pessoas já falam, não, eu sou cartomante, não, eu sou tarólogo, né? Então tem um pouco ainda desse, né, dessa coisa. Aí tá, as competências que alguém tem que ter, né? Então, eu acho que, enfim, são bastantes, mas eu acho que uma das coisas bom, que me vem à mente é a ética, claro, a gente tem que ter, né? Eu acho que tem que ter muita sensibilidade, porque o cartomante eu vejo muito como a profissão do terapeuta mesmo, né? Eu não sei se, eu acho que não tem que, não é alguma coisa que você se constrói, eu acho que é uma coisa que você nasce com, né? Então acho que tem que ter essa vibe do acolhimento, essa coisa do enfim, do pensar no outro, do querer contribuir. Eu acho que isso daí é muito uma coisa do curador, né, de querer fazer o melhor para poder ajudar o outro. Eu acho que tem que ter neutralidade na leitura, você não pode julgar, tem que tomar muito cuidado com isso, porque muito pode ir de você para a pessoa, então a gente tem que ser o mais neutro possível. Que mais? Não sei, tem alguma coisa que você pensa assim? Porque nunca. Eu acho que a competência, assim, muita vontade de. Muita sensibilidade, eu acho que é isso que. Né, humanidade, sensibilidade, para você sentir o outro, porque às vezes o outro vem com uma dor muito forte, então você tem que ter uma sensibilidade para poder lidar com essa dor, né? Tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho especial. Então eu acho. E assim. O principal para mim, né, o começando tem que se cuidar. Sim, Você tem que você fazer falou terapia. importante, que é o acolhimento, né? Quanta gente vem pra gente fragilizado, muito fragilizado, e ali, por meio das cartas, você consegue dar esse abraço, esse afago. Porque você dá os puxões de orelha, mas você também dá o carinho, você dá o colo. Então, é um trabalho muito importante, né? Quantas pessoas, e aí, gente, vou falar, não substitui, mas quantas pessoas procuram primeiro um cartomante para depois procurar um terapeuta, e às vezes muito resultado pelas próprias cartas, né? Porque as cartas também podem acontecer. Sim, eu indico muito, sempre que eu vou atender alguém, eu indico, quando a pessoa está numa situação muito delicada, eu indico que faça terapia, porque às vezes a pessoa ela quer resolver o mundo inteiro na sua mesa. E não dá, a gente tem limitações, né? Então, saber a sua limitação também, saber até onde você pode ir e ter a humildade de passar por uma pessoa que pode abarcar tudo aquilo, né, que a pessoa está vivendo, porque tem pessoas que passam por umas situações muito delicadas e ela revela a vida dela para você, e mesmo se ela não revelar, as cartas vão revelar, então tem que ter muita confiança, tem que passar muita confiança, tem que ter discrição, né, tem que tomar A cuidado. Débora até comentou isso, a descrição, né? E acho que isso é mais importante também, de você respeitar todo o cliente quando ele entra e quando ele sai, e não ficar falando da vida dele e tudo mais, e respeitar aquela história, que é uma história que é particular, individual, né? Afinal de contas, eu estou procurando o máximo de sigilo. Galera, Sim, contar com isso, você tá ouvindo? é, para mim corta um pouquinho, mas eu tô conseguindo te escutar. Ó, eu tô achando assim, né? Não sei se tá também. Agora ficou mais baixinho, mas eu tava te escutando bem. Tá me ouvindo melhor agora? Agora sim, tá ótimo. Deixa eu ver como tá. Então, Mas assim, eu, muito bacana, né? Que a eu, pessoa eu tem queria só sentimento. forçar muito isso, essa parte de que eu acho que tudo tem a ver com a neutralidade, né? A gente não pode julgar. E para a gente não julgar, a gente tem que se trabalhar também. Então, a gente tem que fazer terapia, a gente tem que se cuidar. E porque acontece muito, né? É muito fácil de acontecer da pessoa vir com uma questão, e se você está com essa questão mal resolvida, e acontece muito, porque você atrai aquilo que você precisa, né? De se manter o mais neutro possível para você poder ajudar aquela pessoa, né? Para você não. Porque tem pessoas que vêm com uma situação que você, assim, politicamente é incorreto. E aí você ter essa neutralidade de não julgar a pessoa e acolher ela para poder passar a melhor orientação, acho que é muito importante também. Nossa, isso você falou uma coisa bastante bacana, né? O não julgamento. E é um trabalho, é um exercício, né? Porque, afinal de contas, enquanto ser humano, tudo que é estranho, a gente tem a tendência a repelir, né? A tendência a. E aí, opa, peraí, retoma, não, calma.
né? Muda, sai dessa roupa, porque na verdade nós somos construídos socialmente, né, para sempre estar alfinetando o outro, julgando o outro. E acaba que permite esse trabalho de gente também, né? De ficar mais tênue, suave. Isso aí você me lembrou de uma outra coisa que eu faço muita coisa de terapia, né? Muito curso. Eu lembro que uma professora minha me falou um dia, tipo, não toma, tem que manter uma certa o acolhimento, mas uma certa imparcialidade com a pessoa, porque às vezes é normal a gente se envolver com a história da pessoa e a gente ficar mal junto com ela. Então tomar cuidado para os dois não ficarem chorando na mesa, sabe? Não pode acabar absorvendo, né? O que acaba, às vezes, sendo difícil, porque existem coisas que impactam a vida da gente, né? Eu já tenho casos de uma moça que tinha um relacionamento abusivo, eu já tive um relacionamento abusivo no passado. Eu falar, eu fiquei muito impactada e muito emocionada. E ela também. Às vezes é muito difícil você separar, porque muitas histórias também fazem parte da nossa história. Sim, é normal, isso acontece muito e é importante mesmo ter. É que assim, acho que como cartomante ainda a gente pode dar essas escorregadas, né? A gente não é terapeuta, mas eu entendo você porque atender amigo para mim é a coisa mais difícil, porque eu já atendi amigos que, assim, eu admiro muito e eles, quando ele se coloca na minha frente de forma bem frágil e começa a contar coisas que inclusive eu já passei também, dá uma vontade de abraçar, de falar, para com isso, tipo, você não é nada disso, né? E vontade de chorar também, mas eu consigo me manter assim, parece que eu sou uma outra postura, assim, até vem, mas eu consigo conter, assim, aí eu termino, e eu vou na neutralidade, assim, tipo... É um pouco difícil, porque, né, ascendente, escorpião e lua em peixes. É difícil, eu entendo. Vem mesmo, mas aí passa, a gente se abraça, sai todo mundo rindo, e aí depois fica tudo bem. Mas, poxa, muito bacana a sua visão. Perfeito. Isso faz parte da cura também, né? A gente está se curando, porque é normal quando vem alguém que vem com uma questão muito igual à sua, várias vezes já aconteceu isso, da pessoa vir com uma situação, eu falei, putz, e agora? Eu estou na mesma situação, como é que eu vou fazer com isso? Mas aí na leitura de cartas vai dando um negócio, assim, você vai falando, vai descobrindo, e no final você ouve aquilo que você fala para o outro e os dois saem bem. Porque às vezes você falou, como que a gente estava conversando, né? Às vezes as cartas também estão ali na mesa para te dar um puxão de orelha. Eu não consigo jogar para mim, eu jogo para mim todos os dias, eu abro carta para mim todos os dias, eu faço mesa para mim sempre, com frequência, mas a gente tende muito lá a trabalhar a questão da nossa emoção no momento da leitura, ser tendencioso, né? Então, geralmente, quando tem alguma questão que é para mim, eu vejo na mesa do outro, aí eu já entendi o recado. Sim. Né? E você consegue jogar com você? Sim, desde sempre. Eu comecei comigo, né? E isso eu faço com tudo, assim. Essa interpretação, porque para mim fica muito mecânico. Eu leio, eu olho, eu entendo tudo muito racional, sabe? Eu não consigo aquela coisa de sentir e tudo mais. Fica muito assim, eu não jogo Entendo. Eu acho que tanto faz, assim, né? Tem gente que tem, a Tânia Durão mesmo, ela não consegue ler para ela mesma. É que eu comecei, como na época não tinha muito com quem abrir, então eu abria muito para mim. E o baralho, assim, como eu tenho uma conexão espiritual já muito forte, eu tenho essa abertura para a espiritualidade, é uma forma de eu me conectar e eu ter os meus canais, né? Isso não quer dizer que é fácil, porque tem horas que quando eu estou emocionalmente muito envolvido, eu interpreto tudo errado, e já interpretei muita coisa errada, assim, muita, mas muita, para mim mesmo, vixe, aí que você quer que dá certo, então você começa a querer roubar. Não, e é muito importante você abrir as cartas para você todo dia, principalmente quando você está no início, porque você vai entender como aquela carta fala com você, né? Eu jogo para mim todos os dias, às vezes eu entendo, às vezes eu não entendo, às vezes eu tô muito incluída, e aí eu gravo áudio para ouvir depois, aí eu escuto, caramba, caramba, eu tinha até comentado com uma amiga que eu fiz um jogo em janeiro, que eu falei basicamente a minha vida toda de agora, que eu ia estar trabalhando de casa pra caramba, não sei o quê. E eu fiquei assim, não sei, né? Tava incluída nesse dia e o jogo super fluiu. Mas tem. Então, tem que aproveitar esses momentos. Com certeza.
Então vamos lá, vamos começar a falar sobre as nossas cartas polêmicas, algumas muito polêmicas, assim, mas muito estigmatizadas, né? Uhum. Então pode Vamos começar? começar então pela primeira. A carta da Cruz, né? Por que que eu escolhi essa carta para conversar, né? Porque eu acho que ela, para Brim, principalmente, porque ela tem tudo a ver para mim com a terapêutica. Isso, na verdade, eu descobri recentemente, tá? Acontece muito de eu. Quanto mais eu falo das cartas, quanto mais eu escrevo sobre as cartas, mais eu entendo delas. Então, a Cruz, ela é o número 36, é a última carta do baralho cigano. E aí fica aquela questão, né? Ai, porque é vitória ou é sofrimento? Então você passou por toda uma jornada e você passou por tudo, por tempestades, por alegrias, tudo, e chegou finalmente no final, né? E tem essa vitória, né, depois do final. Mas você tem essa vitória depois de ter passado por muita coisa, por uma história muito longa. Então, para mim, tem essa conotação de vitória depois do sofrimento. E aí é lógico, é uma coisa muito óbvia, é uma coisa que eu gosto de fazer sair do óbvio, né? Então, é muito óbvio, porque se você tem vitória, você já teve sofrimento para chegar nessa vitória. Isso é comum. Falar isso para uma pessoa, lógico, todo mundo já sofreu muito, todo mundo uma hora vai conseguir ganhar, vai conseguir ser vitorioso disso. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que a cruz é quando você consegue olhar para as tuas dores, principalmente as dores que estão ainda presentes na nossa vida, mesmo no passado, né, porque elas ficam presentes, às vezes a gente está remoendo coisas do passado ainda agora, então é pegar essas dores e transformá-las numa, não um aprendizado, assim, mas em algo que vai te sustentar. É quase como se você pegar a dor e colocar debaixo dos seus pés e ganhar força com elas, como se essas dores elas fossem te impulsionar para você poder seguir a sua vida livre dessa dor. Como se você E é pegasse essa dor. basicamente a vitória, né, que vem relacionada até ao cristianismo, até Jesus Cristo, que da dor dele, né, olha quanta aprendizagem a gente tem, olha quanta libertação, né? Eu não sou religiosa, mas acho a história de Jesus Cristo muito bonita. E a gente vê que essa carta é literalmente isso, né? Essa questão de você estar ali carregando uma cruz, mas ao mesmo tempo que você está sofrendo, uma série de coisas vão te ajudar para você se reerguer, para você se levantar, e você vai sair muito melhor depois disso tudo, né? Essa carta traz muito isso. Sim, assim, sair muito melhor, mas sair leve. Acho que isso que é o brinde dessa carta. Porque além de Jesus Cristo, que é linda essa associação, ela também, eu não trabalho com os orixás, né, com essa parte, mas eu sei que ela representa os pretos velhos. Então você vê aqueles pretos velhos que sofreram a vida inteira com uma leveza, sabe? É uma pessoa que não se apega ao passado, que não tem remorso. Ela não vai querer atacar o outro por reação, porque já né, se sofreu muito, então vai querer que o outro sofra. Ela aprendeu, ela vivenciou tudo aquilo, mas ela se livrou, se libertou de todo o sofrimento, e agora ela tem a vitória, mas é uma vitória leve. E quanta sabedoria ela carrega, né? Porque quanta sabedoria os pretos velhos carregam consigo. Né? Às vezes, uma Exatamente. frase de um preto velho vai fazer a tua vida inteira mudar, a tua jornada inteira se modificar, né? Exatamente. Então, é quando você pega todo esse sofrimento, essa dor e transforma nessa sabedoria. Então, tem muito a ver com isso e é o trabalho terapêutico mesmo, né? Então, quando você pega as suas dores e que essas dores elas sirvam para te trazer sabedoria, não para te trazer um impulso destrutivo, né? Para o outro, para você mesmo. Então, para mim, tem tudo a ver, assim, deu esse insight de se trabalhar, porque tem essa coisa que falam, né? Eu acho que eu concordo muito com isso. Se a gente só faz o outro sofrer porque a gente já sofreu muito. Então, se a gente quer que o outro se dê mal, porque a gente já se deu muito mal. E eu nunca entendia isso, né? Mas acontece, se a gente observar o nosso comportamento, mesmo sem saber, a gente está fazendo isso de alguma forma. Mesmo que seja por uma coisa boa. Ah, agora eu vou fazer o outro sofrer por uma coisa boa, né? Porque eu quero justiça. Então é você pegar todo esse passado dolorido, esse passado comer ele, se alimentar dele para ele virar conhecimento e ficar leve. Eu acho que a grande sacada é ser leve.
E você só Não, é leve quando você... você falou tudo, porque às vezes a gente vem no período da negação da dor, né? E quanto mais a gente nega a nossa dor, quanto mais a gente nega o nosso sofrimento, mais aquilo vai persistir na nossa vida. E aí a tendência a virar uma coisa muito grande, muito pior, e as somatizações acabarem influenciando na gente, é muito maior, né? Sim, e também é muito fácil a gente também entrar no do coitado, porque quando a gente vive muita coisa e sobrevive, a gente fica muito naquele estado de tipo, olha só o que eu vivi. Não, você não, nunca passou por isso. Você não, sabe, a gente entra também numa vitória falsa, né? Porque se você tem que se vangloriar de uma coisa que você passou, então tá mal resolvido ainda. Então eu vejo muito realmente nos pretos velhos essa coisa, tipo assim, eu sofri, mas tá tudo bem. Tipo, já se livrou desse passado. Eles não são aquilo que eles foram. Eles são agora, eles são essas pessoas de agora. E essa leveza, essa sabedoria que traz sem peso, sem o peso do passado. Então, essa libertação, essa, é uma libertação mesmo, Jesus E Cristo mesmo, né? perdão também, né? Porque perdoar pelos erros do passado, pelas suas dores e entender que você está aberto à mudança, né? E é Isso, basicamente o que você falou, pegar as suas dores, viver as dores e aprender delas e ir tirando elas da sua vida, mas também você não tem como você fazer isso, eu acordei, vou me livrar de tudo. Não, você precisa de auxílio, você precisa de ajuda. E alguém até comentou aqui, que é muito interessante deixar aqui comentário, tem um comentário muito bacana, estava só esperando o momento, que falou sobre, aqui ó, uma vez, peraí, uma vez, achei. Uma vez um amigo me disse que é sempre mais fácil aconselhar ou ajudar e identificar os problemas e tal, e as necessidades dos outros do que as suas. E é a mais pura verdade, né? uhum, perfeito. Muito bacana, nem vi o nome E da é pessoa. isso, e é isso mesmo, você falou tudo, da gente se trabalhar, é isso, por isso que eu comecei com ela, né? O trabalho do terapeuta, o trabalho do autoconhecimento, de você acolher e se perdoar. Eu acho que o perdão é uma grande chave, né? A gente parece que a gente carrega muita culpa sempre. Então, se perdoar pelos erros do passado, perdoar o outro, perdoar a si mesmo por ter. Às vezes a pessoa não é que ela quer perdoar o outro, ela não consegue perdoar a si mesma por ter se colocado naquela situação passada. Então, tipo, como foi burro, como, né, tudo isso a gente está se machucando. Então, Sim. eu já ouvi essa frase, eu amo essa frase, que o perdão é uma perda grande, então é perder. Você faz um perdão, você perde grande, se perdoa, você perde, você se livra. E você fica tão leve quando você se livra desse peso, né? Foi o que você falou, a leveza. Você tá leve. Isso. E aí aí sim você consegue a sabedoria da cruz para poder direcionar, para poder orientar e para poder conviver, né? Isso é lógico que você nunca, não significa que você nunca vai ter dor. Sempre vamos ter dor. Mas eu acho que a sabedoria é como você lida com a dor. Como que a dor sempre vai existir, os problemas sempre vão existir, mas como que a gente lida com isso? Aí que tá a sabedoria, aí tá o grande, que eu acho que tá todo mundo nesse movimento, né? O momento está bem propício para isso, né? Assim, quantas pessoas têm refletido mais e as pessoas realmente estão tendo problemas psicológicos demasiadamente por conta do confinamento, por conta do distanciamento social. E isso é muito importante para as pessoas fazerem, além de uma autoanálise, mas para buscarem ajuda, buscarem orientação, porque a gente não tem obrigação de aguentar tudo sozinho, né? Se a gente precisar de Perfeito. pedir ajuda, se alguém, né, se alguém puder carregar a nossa cruz junto com a gente para tornar ela mais leve e dar um caminho, um direcionamento, gente, a gente tem que pedir ajuda. A gente precisa de ajuda, somos seres coletivos, né? Uhum, falou tudo, perfeito, né? A cruz, carregar a cruz, né? Verdade. Tudo a ver. E essa cartinha aqui, linda, A quando a gente cegonha. vê, já fala novidades, coisas No- boas, tem mudanças, surpresa na sua vida. Pode esperar, e essa coisa não é legal, né? Porque te é, muda, te então, a cegonha. transforma. Como é que é essa carta para você? Então, a cegonha, eu escolhi essa carta também por dois motivos, né? Um, porque ela, não sei se para todo mundo, né? Mas para mim ela é meio sem graça, assim. Ela nunca dei muita importância para ela. E dois, porque eu pensei, ela significa novidade, certo? Mas numa visão de autoanálise, como que seria? Novidade não faz sentido, né?
claro, você vai observar alguma coisa, pode vir uma novidade e tal, mas como seria você numa visão mais de autoconhecimento, né? Então, a cegonha, ela traz para mim muito esse impulso do novo, né? Então, é o começar o novo. Tem uma coisa sacada maravilhosa da cegonha, que a cegonha parece que ela é muito tradicional, assim. Tipo, se você pesquisar, ela é monogâmica, ela sempre busca lugares quentes. Então, ela sempre está no confortável, ela sempre está no gostosinho. Isso não é ruim. Coisa bacana da cegonha, né? Eu tô dando um mini curso sobre os animais, que eu sou bióloga de formação. Ai, nossa, eu tô me metendo nisso, meu Deus, escolhi esse animal. Tô... Tá perfeito, é isso mesmo. E uma coisa que eu não sabia, que eu fui descobrir, né, conforme a gente vai estudando para dar aula, e aí eu fui ver que realmente aquele comportamento que a gente vê, você já deve ter visto isso, de falar assim, olha, a cegonha, ela cuida dos mais velhos, né? Ela protege os mais velhos. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, caramba, será que isso é verdade? Não, não é possível. E de fato, as cegonhas mais velhas, elas são colocadas no centro do ninho, né? Que é o lugar mais protegido. E os mais jovens ficam mais externos, porque qualquer perigo que aconteça, qualquer coisa que aconteça, eles têm mais força para lutar, para se defender e para proteger quem já não conseguiria se proteger. E eu falei, gente, a cegonha é um bicho maravilhoso, né? Perfeito. Lindo. Olha só a gama de possibilidades que a gente perde, né? Imagina, perfeito, eu não sabia disso. Nossa, perfeito. E então, mas e ela traz essa coisa, né, bom, vou falar da minha visão agora, me estabilizei com a bióloga, você me perdoa se eu falar alguma besteira. Não, não, que isso? Que isso? Admiro muito seu Mas trabalho. ela traz para mim muito essa coisa da família, do, né, sempre buscar o sol, sempre buscar o calor, o quentinho. E isso não é uma coisa ruim, mas me lembra muito essa coisa da zona de conforto. E não a zona de conforto que a gente, né, entende, mas de sempre estar no mesmo lugar, sempre estar no mesmo lugar e não buscar uma novidade, não buscar uma Você coisa que vai e seja você volta, né? Você não se permite ir tanto, você não vai tão além. Você vai um pouquinho, mas quando vai ficar muito diferente da tua rotina, aí você retorna, você muda para não lidar com essas dificuldades, né? perfeito. E essa novidade, para mim, é esse se lançar no novo, numa coisa que você não tem noção do que é ir além, como você falou, né? Então eu vou fora do conhecido, eu vou para o desconhecido. E dá muito medo fazer isso, né, realmente, porque é uma coisa que você não conhece. Como que é o inverno, se eu estou fugindo toda hora dele? Nossa, Eu quero perfeito. conhecer. Você não conhece, mas você tem medo de uma coisa que você não conhece, né? Aham. Então, para mim, elas trazem muito essa questão. Fora, obviamente, né, dessa coisa da novidade, essa coisa da maternidade. Para mim, ela traz um pouco da maternidade, mas uma maternidade mais leve, né? A grande mãe seria, né? A mãe coração. Sim, a mãe ursa, eu falo, toda vez que eu tô fazendo live, que por acaso falo do urso, eu falo que eu sou ursa, porque eu sou bem ursa com meu filho, com meu marido, com Que as legal. minhas coisas. Isso é um trabalho de formiguinha, né, que a gente vai fazendo. Mas eu falo que essa mãe aqui, essa é a mãe, poxa, aquela mãe jovem que deixa o filho ir pra nada, buscar na festa, que a galera chama de tia, sabe? Então eu brinco muito com isso. Porque a cegonha, ela tem toda essa vibe, né, de jovialidade. O urso, ele tem aquela coisa mais super protetora, o mal pode chegar, que eu sou um pouco assim. E acaba, né, às vezes, infelizmente, criando aquela bolha, né? Aham. E perfeito. E assim, eu não. Eu acho que não tem coisa boa e coisa ruim nesse caso, porque ser uma mãe ursa não é ruim quando ela entra no excesso. Né? Então, às vezes, pegar um pouquinho da energia da cegonha para poder dar uma equilibrada é interessante. E uma coisa que eu costumo sempre fazer, assim, quando aparece uma carta negativa, que eu, assim, cada vez menos para mim, cada vez mais faz menos sentido ter carta positiva e negativa, porque né, você acaba saindo desse julgamento, é você olhar um desequilíbrio na pessoa e trazer a potencialidade dela. Então, por exemplo, no urso, na mãe urso, aquela protetora, ela tem uma potencialidade, né? Ela é forte, ela protege, isso é bom, né? Ela se responsabiliza pela criança, enfim, para o marido, né? Ele já é grandinho, mas a criança, mas a criança, ela ainda é uma criança, então se responsabiliza, aquela que banca, então tem potencialidades. Então é legal trazer a potencialidade e olhar, apontar também o desequilíbrio para poder trazer esse E a equilíbrio da gente própria. equilíbrio que você falou, muito interessante, né? Porque o que está por trás dessa pessoa ser extraordinariamente, né?
ou de repente não ser tão super protetora, de repente ser tão solta, né? Então, essa questão de observar o que está por trás, qual é o indício dali, né? O fator motriz. Perfeito, é isso mesmo. E é óbvio que uma mãe que deixa as pessoas ir, né, ir para festa, acho que é a mãe que todo mundo gostaria de ter. Mas não sei se é assim, porque uma pessoa que teve uma mãe assim talvez sinta falta de proteção, sinta falta de. Então a gente não existe o perfeito, a gente nunca vai estar contente. A É, gente vai ter que aprender a lidar com. assim, a gente vai aprendendo conforme a vida vai ensinando, tá fortalecendo, a gente vai abrindo a cabeça, mais maleável aqui, mais maleável ali, e assim a gente vai vivendo. É exatamente isso, Bom, esse é o é nosso bom. trabalho. Mas você gosta Lindo. de uma coisa, essa coisa que você falou de ir mais tão além, né? De ir mais volta, essa coisa do ir e vir, do fugir. Isso para mim é muito comum no relacionamento. Quando eu faço jogo de relacionamento, aqueles relacionamentos que ficam indo e voltando o tempo inteiro, aquele negócio que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ou então, às vezes, aquela pessoa que foi exatamente o que você falou, a pessoa vai, aí quando chega lá na frente, para sei lá, uma proposta de trabalho na oportunidade. Aí quando a pessoa vai chamando ela para fazer um trabalho de dela, para dela, aí ela não para lá. E essa carta representa muito bem isso, né? Sim, perfeito. É isso mesmo. E a nossa próxima cartinha? Ah, adoro. Olha, essa carta polêmica, assim, que vocês têm um favor, eu amo. Muito polêmica. Ela é bem complexa, na verdade, né? Então eu vou começar pelo básico para a gente também não confundir muito, né? Pegando a interpretação de inveja que ela tem, né, como batido, né, inveja, o que é inveja, né? Quando a pessoa ela tem uma vida, alguma coisa e você almeja aquilo, né? Então você quer puxar o tapete para você ter aquilo, né? E aí, se a gente colocar isso para a gente mesmo, né, a gente entra na autossabotagem, né? O quanto você quer puxar o seu próprio tapete, o quanto você acaba não acreditando em você mesmo, né? Então, e para mim está muito nessa coisa da autossabotagem, que a gente vai também começar a entrar no medo. Então, a cobra, ela é muito, né, ela fica lá enroscada, né, é medrosa, ela não vai, então ela vai quando ela tem certeza só, porque ela vai, né, se ela tem certeza que ela vai atacar, ela vai lá com força e ataca. Então, para mim, ela tem muito essa coisa da autossabotagem, de quando você não acredita em você. A serpente, ela tem também esse... bom, enfim, a serpente ela é muito complexa, né? Se a gente for abrir, né, ela, ela é flexível, né? Então ela tem esse jogo de cintura para lidar com as situações, tem essa coisa do direcionamento que eu acho maravilhoso também. Então, quando uma pessoa está em dúvida e ela sabe o objetivo, sai a serpente é certeira, ela vai lá e paft, e ataca. Então parece uma flecha, assim, ela vai e banca, né? A serpente, para mim, também tem muito essa coisa aí já extrapolando um pouco, essa coisa da Kundalini, né, da energia sexual. Então, ela tem essa explosão de criatividade, essa sensualidade, porque tudo que é muito assim, né, serpenteante, então tem um poder... As curvas. As curvas, o jogo de cintura, o ir com calma, né? E o quanto ela é. Eu tenho certo poder também nela, né? Porque tudo isso vai. Uma coisa vai puxando a outra, tem um poder. É engraçado, porque ela tem esse poder todo, né? Da criação, da sensualidade. E sensualidade a gente pode ver como um poder de magnetismo, de atrair as coisas para si mesmo, né? Ela tem todo esse poder, mas no negativo ela se autossabota, ela não acredita naquilo, ela quer do outro, ela não quer reconhecer o dela. Ela prefere no outro, ela prefere puxar, mas ela não acredita nisso, ela não confia nisso. Um dia desse, uma propaganda no Facebook, não sei se a galera agora tá conseguindo ouvir, falou que meu som tá muito bom. Você tá me ouvindo direitinho? Às vezes corta um pouco, mas eu consigo Mas acompanhar. tá conseguindo. Eu tô bem próxima, que eu tô sem fone, eu tô usando mais um fone no tocar. E
eu vi uma coisa aqui uma propaganda, que era assim, a pessoa, não sei se você já viu isso, mas assim, de uma sutileza, né? Uma pessoa na rua e olhava para a unha da outra e olhava para essa unha, caramba, a unha é muito feia, e a da outra mais bonita, eu ficava pensando. Aí atravessava uma outra, olhava para ela, e aí outra e você pensando no desenvolvimento, né? Então, assim, a gente não valoriza as nossas características, os nossos atributos, mas está sempre olhando para o outro. Poxa, o cabelo do outro é bonito, a unha do outro é bonita. Pô, a minha está sem fazer, pô, vai lá e faz, sei lá. Né? Pô, meu cabelo tá feio, corta, muda, mas fica travada porque não se sente capaz, não sente esse potencial, né, que você falou, da serpente. E essa carta, eu vejo muito o arquétipo da mulher serpente, aquela mulher fatal, Uhum. que sai para matar. E essa carta, nossa, eu vem em jogo, às vezes eu tenho que me ponderar para não ser muito tendenciosa ao positivo, porque eu gosto dessa carta. Essa carta, quando eu olho para essa carta, eu falo, caramba, tadinha. Só queria era prazer, só queria se sentir mulher, né? Tão mulher quanto o Adão era homem. Então, essa carta traz muito desses antigos, né, mais tradicionais. Lindo isso, lindo. É perfeito. E você falando isso me lembrou muito essa coisa, porque tem a energia sexual, né, esse poder, esse empoderamento. E lembrando também de Eva, né, o quanto essa carta também ela tem que ser usada como potencial, porque o quanto as pessoas, por conta, exatamente por toda a história que a gente viveu, não tem contato com a sua sexualidade, tem dificuldade, né, de se soltar, enfim, acha que é feio, que é sujo, então foi, né, o fruto lá, o pecado, e foi expulsa do paraíso. Então, quanto isso mexe ainda com a gente, né, principalmente com as mulheres. Eu falo, isso não é o meu campo, mas eu sigo muito a Palmira, né, a Margarida, e ela fala muito sobre isso, então eu tenho um pouco de referência dela. E eu lembrei muito disso, né? O quanto a gente. Acho que homens também, muitos homens já passam por isso, de não conversar, de não entrar em contato com a própria sexualidade, que tem tudo a ver com o teu poder, o teu instinto, o teu poder pessoal. Né? Então eu percebo muito isso, né? Eu estou percebendo, inclusive, quanto mais assim, travado, quanto mais questões a gente tem com a sexualidade, a gente tem também com a autoestima. Então tá tudo muito ligado. Então a gente tem que se conhecer, tem que se abrir para isso, né? E se abrir de uma forma saudável, porque também ter uma sexualidade saudável não é você sair por aí, enfim, muitas polêmicas, mas encontrar esse potencial, né? Esse potencial sexual que é criativo, que é de empoderamento. É uma coisa muito boa, assim, a gente não está aqui para julgar, fazer julgamentos, mas essa questão de você sair com muitas pessoas, isso é um problema seu, obviamente, ninguém tem nada a ver com isso. Mas se a gente colocar nisso a nível energético, de não saber qual é a energia do outro, o que o outro quer, o que o outro espera, isso é muito complicado. Isso é uma publicidade para conversar até de manhã, né? Uhum. Isso realmente é um assunto muito complexo, assim, mas o quanto a gente também foge, né? Porque o que é estar bem com a sexualidade também, né? Não é só porque você vai com várias pessoas que você está super resolvido, né? Exatamente. Então, E essa questão do excesso, ele tá te mostrando algum problema ali na tua vida, alguma coisa que você está desviando, né? Ou às vezes você não, a falta também, alguma coisa não tá legal, né? Você tem que ter um equilíbrio, é basicamente isso que a gente falou. E a cigana amarela falou uma coisa super interessante. Ela é o veneno e ela é o antídoto, e é isso. Não é à toa que ela é o símbolo da medicina, né? Já foi uma pessoa que ainda é o símbolo da medicina, eu sei que da medicina veterinária, mas é isso, né? É a cura também. Quantas coisas a gente não faz dessa carta? Quanta cura a gente não tira dessa carta, né? sim, eu adoro, a carta da medicina mesmo, né? Da própria cura, é o veneno que cura. E tem tudo a ver, né, com o veneno que você coloca em você, mas também a sua própria cura, porque se você observa isso, né, você já vai se curar. Então perfeito. E tem também a questão da troca de pele, que eu adoro. Para mim ela é muito transformação, porque, enfim, Kundalini, troca de pele, tudo é transformação, criação. Então, para mim é um campo assim potencial de magnetismo, de atrair as coisas, de poder criar a própria realidade,
e transformar a própria vida, e se transformar, porque a transformação da serpente é quando é alquímico mesmo, né? Quando você vira uma outra pessoa, não externamente, mas quando você não se reconhece, fala, nossa, aquilo que eu tinha eu não tenho mais. Opa, mudei como mudei? Sabe, não é uma mudança de fase, não é uma mudança de estado, é uma mudança de olhar, assim, você se mudou, você está vendo outra coisa agora. Nossa, essa carta eu acho que é uma das cartas assim mais ricas, né? Porque ela é de uma riqueza, de uma sutileza, e ao mesmo tempo que ela tem todo esse magnetismo, mas ela tem uma coisa que você cria, né? Então, assim, às vezes você precisa agir de forma mais frívola na sua vida, não se deixar levar pelas pessoas, não se deixar levar pela emoção, né? Porque às vezes a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Eu falo assim, eu não sou muito árvore, né? Todo mundo tira proveito, todo mundo pega um pedacinho, dorme em cima, faz e acontece. E aí, cadê aquela pessoa que vai, ô, o terreno é meu, acabou. Essa carta fala muito disso, de autoafirmação também, né? De território. Aqui é meu território, aqui você não entra. Perfeito, sim, é esse lugar de eu sou tão autoconfiante, eu tô tão em mim que eu não preciso da aprovação do outro. Então, a árvore, ou então até mesmo a cegonha, que é essa supermãe, às vezes ela dá tanto porque ela precisa que o outro reconheça ela, porque precisa se sentir amada, precisa que o outro, né? Eu preciso dar para o outro para ter o outro perto de mim, senão ninguém vai gostar de mim. A serpente não, ela sabe que o outro está lá porque quer. E se o outro não tiver, porque não era para estar, e ela vai saber lidar com isso, porque ela tem a cura, ela tem um antídoto. Então, se o outro se afastou, ela vai saber lidar com essa situação. E ela tem sabedoria, porque a serpente também fala de sabedoria, né? A serpente O é maravilhosa, conhecimento. sou suspeita para Ela, falar. olha, Ju, olha só que interessante. Quem diria que a carta mais temida, a da inveja, seria uma das cartas mais interessantes, mais potenciais do baralho cigano? Olha só o quanto a gente conseguiu Né? crescer. É porque é todo um misticismo. E a gente ainda tem a história da serpente, né? Que foi aquela que a gente estava falando lá no início, da questão da igreja, da religião, colocando a serpente, a víbora, como um ser maligno. Então, quando eu dou as aulas de baralho cigano, da parte animal, eu até falo, gente, não matem as serpentes, elas não são inimigas, né? Pelo amor de Deus, elas não vão te fazer mal. Se você vê uma serpente, você deixar ela quieta lá, ela vai embora e não vai mexer com você. Exceto quando você pisa, porque aí é o lado da inveja dela, né? Que aí você não espera. Ela tá ali intocada, pra ela, indiferente. É só mais um que ela ataca, né? Ela É, está se defendendo. acho que é a perfidez da carta, né? De ser sórdido. Acho que a parte pior ali da carta é essa, né? É uma carta que tem muito potencial, né? Como você falou. Uma das mais maravilhosas. Uhum, concordo. E eu adoro mudar a minha visão sobre as cartas. Cada hora eu encontro uma carta aí diferente para dar uma. Não, e a gente conforme, eu tô achando muito interessante fazer as lives, principalmente com quem joga baralho cigano, porque cada um tem uma visão e como agrega, né? E você fala, caramba, gente, eu não tinha visto por esse lado, eu não tinha pensado dessa forma, né? Alguém perguntou, a Alck, ela toca um simbolismo de proteção também? O que que você acha de proteção? Proteção, eu acho que ela se defende. Eu acho que ela é reativa, né? Se pisar na cauda, ela ataca. Então, Ela tá sendo defensiva, perfeito. Mas não é algo que vai a- atacar sem motivo, né? Como o urso, por exemplo, que tá ali inteiro e alguma coisa acontecer e ele vai realmente atacar para defender território, né? Para acasalar, para procurar fêmea. Então, tem um pouco dessa diferença também, né? E é uma carta maravilhosa. Agora, você vê, de fato, num jogo de relacionamento, a traição, né? Só nessa carta? Não, né? Não, não. Depende muito, né? Mas, enfim, depende da pergunta, depende de tudo. Mas se vem traição, eu acho que eu vejo muito mais como é que tá você, né? Eu jogo muito pra pessoa, a tua autoestima, tipo, porque se você tá desconfiada que uma pessoa tá te traindo, então alguma coisa está errada, alguma coisa, se vocês não estão se conversando, se o casal não tá se conversando, o que que tá acontecendo ali já, né? Então, como é que você convive com uma pessoa que você não pode se abrir, você não pode conversar? E o que que tá acontecendo ali mesmo, né? Pra devolver a
Mas tá travado. Ah, tô te vendo Pronto, agora, tô agora foi. silenciando, tá Ah, que normal. bom, que susto. Deixa eu voltar. Não, Então, depois daquele sacrifício todo, tem que dar certo. Tem que dar certo. E então a mas carta aí do urso? o urso, ótimo. Então, o urso também é uma carta que eu gosto muito, que eu não gostava, tinha muita dificuldade com ele. E eu Eu vou gosto começar bastante falando, dele também. eu vou falar, começar falando do que ele fala pra mim, tá? Porque ele aparecia muito pra mim. Eu não entendia o porquê e eu achava ele ruim. Mas o que tá acontecendo? E aí eu entendi que ele tava falando que eu sou obcecado, é o lado negativo dele, né? É uma pessoa obcecada, uma pessoa que é obcecada pelas coisas, por uma pessoa pelas coisas. Então eu, quando começo a estudar alguma coisa, eu fico muito obcecado, eu fico só pensando naquilo. Então é o excesso, é você Você é querer tudo pra si. virginiano? Você é Não, eu sou de virginiano? escorpião, intenso. Mas escorpião não é. Tem essa coisa, né? Se gosta de alguma coisa, vai, né? Ele vai com tudo. Então eu tava. E aparecia muito, eu não entendia porque vai mais falsidade, excesso. O que é excesso? Não é excesso, é obsessão, é excesso de foco, né? Então ele traz muito tudo que é grande, assim, o urso para mim ele aumenta, né? Então ele traz essa obsessão, esse querer tudo para si. Então tem a relação que a gente fala do comer, né? Que ele o gordão, né? Que come, come, come e fica gordão. É, tem essa coisa de apego também, porque ele come e deixa tudo preso, né? Então ele come e deixa tudo com ele. Então é diferente da cruz, que ele não liberta nem as coisas boas nem as coisas ruins. Ele fica tudo. É tipo o taurino, sabe? Aquela pessoa que acumula, que, enfim, é pesado, é uma coisa pesada, uma coisa que, enfim, que tem de tudo. E claro, não é à toa que ele é um grande chefe, né? Que é o cara que tem tudo. Porque ele tem mesmo, né? Então ele é Ó, meio mão alguém de botou vaca. ciúmes. Ciúmes também. Essa carta aqui é a carta para mim do ciúme. É a minha carta. Eu tenho ciúme das minhas amigas, eu tenho ciúme do meu marido, eu tenho ciúme do meu filho, eu tenho ciúme da minha mãe com outras pessoas. Tô melhorando, tô trabalhando, mas é a carta que me define. Sou bem. É escorpião, né? Ascendente escorpião. Não sei se você tem esse lado ciumento. Trabalho bastante, bastante. Não melhorei muito. Mas Sim, por que que é ciúmes? Porque quer tudo pra si, né? Ele quer conter aquilo com ele mesmo. Isso que é o problema dele. Ele quer conter porque ele quer segurar, ele quer manter. É como se, é o medo, como se ele libertasse, como se ele fosse ficar sozinho, como se ele não fosse mais, ele não fosse mais ser importante para o outro, né? Então ele contém, ele segura, ele sustenta. É por isso que é ciúmes, que é tudo para si e acaba segurando. Então ele é esse excesso, essa grandeza toda, né? E tem tudo a ver com ter, com abraçar. Então tem essa mãezona, né, protetora, que é um lado mais leve e positivo mesmo, porque tem o excesso do pesado, mas quando você segura uma coisa para proteger, é uma coisa boa, né? Você está protegendo alguém que você ama, alguma coisa ou você mesmo, né? Então ele tem essa força. Tem também do hibernar, né, que eu gosto muito dessa interpretação, então dá tempo, porque o urso, como ele acumula muito, e acumular não é ruim, tá? A gente não está julgando, porque às vezes o acúmulo é a passividade, é quando você recebe do outro e essa você dá carta forma aqui, para ele. quando vem numa questão financeira para mim, eu adoro. Eu olho e falo, caramba, engorda mais, é isso que eu quero, cresce mais. Né? É isso que você Uhum. está falando, de acumular. Então, o acúmulo de uma coisa no aspecto positivo, ele, né, pode vir carregado na tua parte financeira. Agora, também pode estar falando, de repente, do acúmulo de trabalho, né? Excesso de trabalho, você ali se excedendo demais, agarrando tudo para você. Porque o chefe tem muito isso, né? O líder tem muito isso, de agarrar tudo para si, tem sempre um peso, tem sempre um fardo, tem sempre um mundo nas costas, né? Sim, e aí o que que ele faz? Ele pega tudo isso e ele hiberna. Então é um conselho bacana isso, de hibernar, por quê? Para fazer digestão de tudo isso. Então, se alimentar, fazer, inclusive de coisas, situações da vida da pessoa que ela não consegue digerir, tem que dar um tempo. Vai, se isola um pouco, dá um tempo para você poder digerir tudo aquilo que você venceu, tudo aquilo que você acumulou, né? Inclusive com dinheiro é ótimo, né? Dinheiro, ok, gordo, né? A roupa está gorda. Mas
E também tem um momento de digerir, de você usar, transformar isso, né? A cigana tá falando, cigana amarela, mas também vejo com uma força e uma garra absurda, eu também. Principalmente, às Total. vezes, quando eu faço uma mandala, que essa carta vem na parte da personalidade, aí a gente trabalha o aspecto positivo e o aspecto negativo, né? Primeiro a gente fala o lado bom, caramba, você tem uma força enorme, você tem não sei o quê. E aí, olha, vamos tomar cuidado, de repente, com o excesso de instinto, né? Com a raiva, de repente, em determinados momentos. Porque é uma carta também que fala muito disso, né? De você, às vezes, ser muito impulsivo, não só ter impulsividade, mas ela tem a reação da impulsividade, né? Ou ser agressivo, ou ser ríspido, ou de repente externar uma coisa, porque o urso também, ele é forte, ele tem tudo e aí você acaba vendo aquela figura que a pessoa está usando essa couraça na vida dela, para fugir dos problemas dela e não está deixando nem botar para fora o sentimento, que tá ali mais leve, por que ela está sendo tão pesada, né? Sim, perfeito. Também vejo muito com essa parte da agressividade. Inclusive, quando tem briga, já aparece normalmente o urso, né? E aí já apareceu também, tipo, briga de casal. É a coisa dos ciúmes, né? Quando a pessoa, às vezes, até vai para uma coisa física, porque o urso é muito físico, né? Ele tem essa coisa do. Então, sim, a raiva, a briga soberba também, né? De o rei na barriga, a pessoa que tem se acha também a última bolacha do pacote. Então, tem tudo isso, tudo que é excessivo e diferentemente da serpente, né, ele traz essa coisa do negativo, do dono de si, né, mais pro negativo. O urso me lembra muito também, às vezes, de vir num jogo, numa configuração, que tem a figura do chefe, né? E aí a gente fala assim, poxa, você tá tão poder ali com o teu chefe, mas o chefe é um saco, em cima de mim, me arrombando, mas aí, eu tenho trabalhado muito essa questão de quem está acima, né, em nível hierárquico, para a gente não cair por ódio das pessoas, para a gente tentar entender. Então, mais será que é realmente só as atitudes dele? Será que ali não mora um pouquinho de cobra? De inveja do cargo que o outro exerce e que você gostaria de exercer e que aí você alfineta com evidência, e aí você acaba se tornando isso, né? Uhum. Perfeito, é isso mesmo, né? Tem que olhar muito a pessoa para ver porque ela vai apontar mesmo do outro, né? Então eu acho que é muito importante sempre voltar para a pessoa para ela poder, porque o que importa é isso, porque ela não vai conseguir mudar o outro. Meu chefe é um saco, então sai do seu trabalho, porque ele não vai sair. Ou então aprende a lidar com a situação, aprende a lidar com essa, né? E aí o nosso trabalho de orientar e ajudar a pessoa a poder lidar com essa situação do chefe, enfim. Temos 2 minutinhos. Nesses 2 minutinhos, eu ia para puxar mais uma carta que não vai dar tempo para a gente fazer, de repente, uma tiragem, alguma coisa assim, né? O papo foi ótimo, mas a gente tem que marcar mais lives. Tava. Espero que você tenha gostado. Mas Amei. qual conselho que você deixa assim, para quem está começando na mas ao mesmo tempo para quem está começando, para quem está se aprofundando nas cartas, né? Além daquela dica de procurar um autor, estudar uma escola, e depois que você já estiver muito bom naquela escola, conhecendo bem o significado e tudo mais, e migrar para outra. O que você pode deixar? Olha, eu vou falar uma coisa que eu sinto muita falta das pessoas nisso, e às vezes eu até tenho vontade de ajudar. Eu até estou ajudando algumas pessoas nisso, eu acho, sem querer. Mas é confiar na intuição, confiar em si mesmo. Acho que mais do que. Porque eu sinto muita insegurança da gente querer conter o conhecimento de uma forma em que a gente tenha controle dele. Então a gente quer saber, tipo, quer saber todas as combinações possíveis, a gente quer saber tudo, a gente quer saber o que vai cair para poder falar para a pessoa. Então a gente tem uma insegurança muito forte de não deixar o jogo fluir. Então eu acho que é assim, confiar muito naquilo que você sente para não depender. Isso não quer dizer que a gente vai parar de dar aula, que a gente vai parar de falar sobre as cartas, mas eu sinto falta das pessoas falando, sentindo o que faz sentido para elas, né, de tudo isso que elas ouvem. Então é que às vezes as pessoas ficam perguntando, mas o que é isso? Qual que é a tua visão? Então é legal, a gente pode compartilhar, mas assim, qual que é a tua visão? Sabe? Qual que é... Pode falar.
Adorei te receber. A gente tem agora 15 segundos. Adorei, foi ótimo o Ah, tá bate-papo. bom. Foi um prazer falar com você, porque eu também já admirava o seu trabalho. Ah, Obrigada. Gratidão. eu que agradeço, amei, amei, amei. Fiquei super feliz de conhecer mais de perto. Espero